Primeira bênção, irmãos. Eu coloquei de propósito esse título, Passando para o Lado de Deus, e hoje é muito providencial falar sobre isso. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, e vamos olhar para esse princípio bíblico aqui, que é que a gente tem que passar para o lado de Deus realmente nessa questão, para nós não ficarmos patinando. Acabamos de mudar de ano, e vamos realmente fazer o que a Bíblia nos estimula a fazer. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado. O apóstolo Paulo está falando ali de algumas questões, de algumas bênçãos de Deus em potencial, e agora ele está falando, não pense que eu tenha alcançado tudo que eu falei para vocês até agora, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante de mim. Esse é o texto estimulante aí no nosso banner, mas eu gostaria de continuar a leitura. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Irmãos, é interessante como a proposta de passarmos para o lado de Deus nessa questão de esquecer das coisas que para trás ficam. Tem um texto muito estimulante em Isaías capítulo 43, quando o próprio Deus fala que Ele esquece do que é preciso ser esquecido nas nossas vidas. Eu gostaria que vocês fossem lá para Isaías, capítulo de número 43, olha de Isaías 43 junto comigo, olhe para o versículo de número 25, a Bíblia diz assim, Isaías 43, 25, eu mesmo, Deus falando, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, isso mesmo, Isaías 43, 25. Irmãos, como é que um Deus onisciente pode esquecer de alguma coisa? Nós nos identificamos com Deus, porque o esquecimento que a Bíblia diz, não é um esquecimento de não lembrar. O que a Bíblia está dizendo para nós esquecermos das coisas que para trás ficam, é deixá-las aonde elas estão, e elas não podem determinar mais o meu comportamento a partir de agora. Por quê? Não dá para apagar. Dificilmente a gente esquece das coisas, não é? Mas a lembrança, ela deve passar por um crivo. Que crivo é esse? O crivo da palavra de Deus. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus sobre o nosso passado, sobre as nossas frustrações, os nossos erros. Veja bem, eu não esqueço de erros que cometi, eu não esqueço de fatos ruins que aconteceram comigo, mas isso não pode determinar o meu comportamento. É preciso realmente fazer o que o apóstolo Paulo diz e passar para o lado de Deus. Aí eu estava entendendo assim, Deus, como o Senhor é um Deus onisciente, fala que esquece, Ele pode dizer que Ele esquece, porque Ele decide não lembrar mais. Que lembrança é essa? Decide não te cobrar mais, porque você não terá como pagar isso. Por isso é que ele diz em Isaías, para que nós não nos prendamos mais a isso, porque Ele mesmo já esqueceu. E esse esquecimento, irmãos, é tirar da agenda da cobrança. Quando você lembra,
você começa a cobrar a si mesmo ou cobrar as pessoas. O antídoto então é exatamente aplicarmos a palavra de Deus sobre as nossas lembranças. Sobre as nossas lembranças. Aí vem o grande desafio da exortação mais comum que todos nós conhecemos, que é Romanos capítulo 12. E vem aqui, irmãos, um exercício mental mesmo. Isso é algo que precisa fazer parte da minha vida como um exercício mental de eu tomar decisões em cima daquilo e que está me fazendo olhar para trás, não me esquecer das memórias ruins, ou dos fatos ruins, ou dos erros. Aí vem Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Por isso é que é um exercício, é usar a razão. E como que eu vou usar a razão? Uma coisa é o que eu estou sentindo, outra coisa é o que a Bíblia diz sobre esse meu sentimento. Tem uma expressão em Hebreus 6, primeiro versículo de Hebreus 6 fala assim, lançando de novo fundamentos de arrependimento de obras mortas. Irmãos, o que passou, passou. Eu não vou ficar remexendo isso. Passar para o lado de Deus é saber que Ele mesmo tomou uma decisão sobre o meu passado. Eu esqueci. Eu, onisciente, o Todo-Poderoso, deixei o seu passado, não vou cobrar mais isso. E nesse próprio capítulo de Isaías, o próprio Deus diz, para que nós não venhamos de maneira nenhuma viver no passado. Muito bem, passado é passado, e aí vem o desafio do versículo 2 de Romanos 12. Olha que coisa linda, irmãos, conhecidíssimo esse texto. E aqui vem um princípio que eu quero que você faça para você, assim, como um propósito nessa primeira bênção. Ele vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Eu estou lendo na revista atualizada, mas eu vou aqui para a NVI, que os meninos estão passando. Está passando a NVI aí? Então passe a NVI mesmo, não é? E não se amoldem ao padrão deste mundo. Irmãos, o padrão do mundo, ele está ligado muito ao nosso passado. As propostas que se tem para resolver os problemas daqui para frente, está ligado muito ao que se passou. Mas a Bíblia me estimula a olhar para o passado e trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Aí vem os padrões do mundo. Então vocês não se amoldaram isso, mas transformem-se. Aqui que está o pulo do gato. Não tente mudar ninguém, não tente mudar nenhuma situação, que não seja essa mudança, não passe por algo que vai mudar dentro de você. Transforme-se, e qual que é? Olha só, e qual que é o desafio? Transforme-se pela renovação da sua mente, da sua maneira de pensar. Irmãos, você já teve coragem de fazer realmente passar pelo crivo da palavra de Deus, as suas verdades,
o que você crê, o que você tem por convicção que as coisas têm que ser assim. Irmãos, é um desafio enorme, sabe? Por quê? A renovação da mente, você vai falar, mas tá bom, eu vou renovar minha mente, vou começar a pensar. Não, você vai ter um padrão, o padrão é a palavra de Deus. Jesus lançou um desafio enorme quando ele passou aqui, quando ele disse uma pequena frase assim, ó: vocês ouviram o que os antigos diziam? Eu, porém, vos digo, a partir de agora tem um novo ensino, tem uma nova direção. Transforme-se pela renovação da sua mente. Eu quero parar aqui porque eu quero voltar de novo lá para Filipenses e vou voltar aqui. Por quê? A transformação da mente vai me colocar diante da proposta que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:13, ou melhor, 3:14, que ele diz assim: para onde eu estou indo? Prossigo para a frente, prossigo para o alvo, tem algo que eu preciso alcançar, um objetivo. E o que Paulo diz aqui tem tudo a ver com o restante de Romanos. Olha o que Paulo diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, preste bem atenção. Todo ser humano, dentro daquilo que eu creio, foi capacitado, tem uma semente de fé dentro desse ser humano, para ele ter uma experiência que leva-o a crer no Senhor Jesus, para ter o seu problema existencial e eterno resolvido, a salvação da sua alma. Junto com isso, junto com esse alvo que é a salvação da alma, tem os recursos divinos, para que enquanto eu não chego lá ainda, eu venha ter os recursos que Deus me libera, para viver todos os dias, vivendo sendo suprido com esses recursos. Por isso é que tem o alvo, mas eu vou alcançar esse alvo numa disposição, irmãos, de uma renovação da minha maneira de pensar. Da minha maneira de pensar. Eu me abstenho de te dar qualquer receita, eu só colocaria você diante desse desafio. Fazer uma autocrítica sobre as suas convicções, e as suas convicções estão levando você a tomar algumas atitudes. As suas atitudes estão abalizadas em cima de algumas decisões que você toma, e tudo isso precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Por quê? A renovação da sua mente vai abrir o alvo assim. Aí eu fiz de propósito isso, para que nós chegássemos então, o que tem, lá no final tem o prêmio, a chegada, não é? Aquilo que está, eu fui chamado, o meu chamado celestial está ligado exatamente a um alvo que Deus me tem, para que eu vá habitar com Ele na eternidade. Mas, enquanto estou vivendo aqui, coloca de novo Romanos 12:2. Enquanto eu estou vivendo aqui, eu preciso passar por essa renovação da minha mente. Aí vem, para você experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é muito claro, não é? É muito claro. Por isso eu digo, olha, as pessoas passam por esse texto e falam assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Aí a pessoa precisa transformar o mundo. Não, você precisa mudar a sua maneira de viver nesse mundo. Eu estou tomando uma decisão pessoal, é muito complicado isso. Eu fico imaginando assim, como que
eu falei assim, eu vou fazer um exercício para poder compartilhar. Por exemplo, eu não falo, eu estou tomando essa decisão de falar qualquer coisa negativa sobre uma pessoa que não está presente. Se eu for falar sobre alguma pessoa que não está presente, eu vou procurar coisas positivas para falar dessa pessoa. As coisas negativas que tenho a respeito dessa pessoa, ela precisa ouvir de mim e não uma outra pessoa. Irmãos, isso não é fácil, não é fácil. Eu tenho o meu grupo de estudo, né? Eu tenho o meu campo de trabalho. E o meu campo de trabalho é no meu relacionamento com quem eu mais converso durante o dia, que é a Sandra. Então a gente está lá, olha, se for falar, aí eu paro assim e falo assim, não vou falar nada negativo sobre ninguém. Porque, irmãos do céu, como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Damos opiniões negativas para outras pessoas, de pessoas que estão ausentes. Esse é um propósito que é um exercício assim. Outra coisa que estou tentando fazer, mas aí é mais difícil, porque pastor não tem esse privilégio assim. O exercício que estou fazendo é não passar notícias ruins para frente, não ser alguém que passe uma notícia ruim para frente. Eu de vez em quando tenho que dar algumas notícias. As pessoas me pedem para falar com pessoas a respeito de coisas que, por exemplo, algum acidente, alguma morte e tal. No exercício da minha função, eu vou fazer para servir a pessoa, mas de propósito mesmo, eu não estou, sabe assim aquela frase, você viu o que aconteceu? Tudo, irmãos, qualquer coisa que não seja, que seja ruim, eu não quero passar para frente. Estou me exercitando isso por conta da cobrança que a Bíblia me faz da renovação da minha mente. A gente faz muita coisa automático, e a nossa vida, ela vai se tornar mais dinâmica, quando eu começar realmente colocar, não achar bonito este versículo, não admirar o que o pastor está falando, mas eu começar a tomar algumas atitudes de renovação da mente. Atitudes de renovação da mente. Por quê? Porque tem algo para experimentar. Gente, nós não somos bonzinhos assim não. Nós somos interesseiros. Nós queremos saber, e aí, o que eu vou ganhar com isso? Você pensa que Deus te criou assim? Deus nos criou com aquilo que eu chamo de uma mente comercial, ou seja, eu não faço nada de graça. O que eu vou ganhar com isso? Pois bem, o que você vai ganhar com a transformação da sua mente? Você vai experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Vamos aplaudi-lo por isso? Está escrito. Então, primeira bênção, passar para o lado de Deus. Se Ele, que não pode, é onisciente, sabe todas as coisas, tomou uma decisão sobre mim, que é esquecer do meu passado, dos meus erros, eu vou passar para o lado de Deus, não vou ficar também orbitando em volta disso. Por quê? O passado traz um fardo muito pesado, que é o fardo da culpa. A gente fica, puxa, a culpa leva a gente a fazer uma coisa muito medíocre. É a mediocridade do e se. Quantas vezes você fala, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado aquilo? E se eu... Olha, geralmente essa expressão, ela está usada em cima de um fardo da culpa. Então o que você vai fazer? Hoje
no primeiro dia do ano, eu decido passar para o lado de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho um alvo a alcançar. Prossigo para onde? Para frente, irmãos. É para frente. O legal é que você não tem chance. Tem umas coisinhas bobinhas que a gente fala que eu fico engraçado assim. Os ensinamentos profundos que falam assim, ó. Viva um dia de cada vez. Gente, eu acho isso tão engraçado, mas tão sem noção. Como assim? É possível viver 2 dias de cada vez? Uma semana? Não, vou viver uma semana de uma vez só. Não é? É bonito isso. Viva. Você não tem jeito. Você vai ter que viver realmente um dia de cada vez. E como você vai viver isso? Renova sua mente. Sobre si, pare de repetir os mesmos pensamentos e opiniões negativas que você tem ao seu respeito. As opiniões positivas que você tem ao seu respeito, tente prová-las com atitudes. Com atitudes. Tome atitudes que dê provas de que você é essa pessoa legal que você diz que você é. Quantas coisas ruins, passe para o lado de Deus. Pare de ficar se perseguindo, se diminuindo. Quantas outras pessoas? As outras pessoas são alvos da sua intercessão e da sua oração. Você não vai transformar ninguém se você não renovar a sua mente. E quando você renova a sua maneira de pensar, a pessoa talvez não mudou nada, mas você começa a olhar para essa pessoa de um outro modo. E último toque, uma oraçãozinha básica. Peça para Deus mostrar para você o que você precisa ver nas pessoas e Deus precisa te mostrar. Senhor, o que o Senhor quer que eu veja nesta pessoa? Irmãos, faça isso com a galera que você já conhece. Depois faça isso com as pessoas novas que vão aparecer na sua vida. Mas peça para Deus, tá? Senhor, o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa? Uma coisa eu vou te garantir. Deus não costuma mostrar defeitos. Deus tem dentro das revelações que eu vejo na Bíblia, Ele está sempre mostrando o que a pessoa tem de bom. Olhe para Davi. Todo mundo via em Davi o pastorzinho lá, não é? O que Deus viu em Davi? Um rei. Esther. Todo via Esther. O que Deus fez com Esther? Qual era o potencial de Esther? Rainha. Muda a tua vida. Sai desse cotidiano de ficar no automático. Passe para o lado de Deus. Libere você do seu passado e dos seus erros. Pare de repetir coisas negativas ao seu respeito. E a respeito das pessoas, peça para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu veja? Saiba, dele Ele vai apresentar o que essas pessoas têm de bom. E aí a tua mente vai ser transformada. E você então vai experimentar a bênção, a primeira bênção. Passou para o lado de Deus? Ah, meu amigo, passou para o lado de Deus. O que tem pela frente? A boa, perfeita, agradável vontade dele.